Você que está aí me acompanhando de outro local, de outra cidade, de outro país, muito bem-vindo. Estamos ao vivo pelo vibemundialfm.com.br. E é com prazer que a gente vai bater um super papo agora, nessa próxima 1 hora. Hoje o programa vai até às 3 da tarde, duração de quase 1 hora, para a gente falar de comportamento humano. E para isso eu estou recebendo por telefone, a entrevista vai ser por telefone hoje, Thaís Helena Costa. Boa tarde, Thaís. Oi, Samira, como vai? Tá bem? Eu vou bem, e você? Tá com frio também? Aqui tá frio, mas a gente tá aqui agitado, né? A gente, no nosso dia a dia, a gente acaba até sentindo calor, mas tô aqui agasalhada. Eu moro no 16º andar, então você imagina o som do vento. Se vocês ouvirem, é isso, viu? É mesmo? É mesmo, é verdade. Oh, meu Deus, e diz que tem lugares aqui no nosso país que pode nevar. Pois é. Vamos esperar que chova no Pantanal, pelo menos, né? Não é que chova onde tem que chover, né? E a gente aqui em São Paulo estava precisando bastante de um pouquinho de chuva para amenizar esse ar seco que estava atrapalhando a nossa... E acabar com o incêndio, né, Samira? Nós estamos perdendo tanta coisa, não é? Também. E como está tendo incêndio esse ano, né? Demais seca, né? Seca e irresponsabilidade, né? E a gente vai conversar sobre esse assunto e muitos outros, que a Thaís Helena Costa, ela é especialista emocional, trabalha com coaching, com PNL, mas você também é advogada, né, Thaís? Eu fiz, durante toda a minha vida, eu fui servidora pública do Tribunal de Contas. Certo. E, em paralelo, eu estudava as emoções humanas. Depois eu fiz direito ambiental um pouco também, porque estava lecionando e precisava o apoio dessa matéria nos princípios de direito que regulam a atividade ambiental. Mas nunca deixei de estudar o comportamento humano, não é? Uhum. Então eu trabalhei a minha vida como profissional da advocacia, como operadora de direito. Certo. E paralelamente era um hobby. Aí, assim que eu parei de trabalhar, eu falei, bom, agora não é mais um hobby. Agora é a minha meta, o meu foco, o meu objetivo, trabalhar com as emoções humanas. E é com isso que você vem lidando todos os dias agora, né? Sim. É isso que eu adotei agora como meta, como objetivo de vida mesmo, né? Como missão, que é o que eu sempre gostei. Uhum. Aliás, quando a gente trabalha no serviço público, eu também sou diretora da nossa Associação dos Funcionários Públicos. Uhum. Quando a gente trabalha com o que eu já trabalhei durante toda a vida, é trabalhar com o ser humano. Eu já dei aula. O que é? É trabalhar com o ser humano. Uhum. Não é? Eu sou da associação, já tive vários cargos lá. Com quem eu trabalho? Com o associado. É ser humano. É ser humano. Então, sempre esse foi o meu lado de gostar mesmo, de me dedicar mesmo. Essa sempre foi o meu viés, a minha preferência. Que legal. Isso é muito bom. E a gente está aqui falando de comportamento humano. E eu acredito até, Thaís, que nunca se comentou tanto sobre esse tema, sobre o comportamento humano, em tudo que é rede, em tudo que é canal. As pessoas, você acredita que as pessoas estão voltadas mais ao comportamento, ao que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para ser melhor e até analisando melhor o que tem sido mau comportamento ou bom comportamento? Olha, Samira, o que está acontecendo, a gente não parava antes da pandemia, concorda? Concordo. A gente não parava para se examinar, para sentir, para nada. A gente vai trabalhar, volta, vai no mercado, volta, vai buscar criança na escola, vai cuidar da casa, vai receber gente, vai fazer o dever do trabalho. A gente não para. Uhum. E o que aconteceu na pandemia? Você foi obrigada a parar. Uhum. Você foi obrigado a parar durante um bom tempo com tudo. Agora a gente volta em home office, não é? Sim. Mas a gente foi obrigada a dar um tempo que a gente não
estava habituado a dar. E obrigado mesmo, né? Obrigado Porque se você quisesse dar continuidade a alguma coisa que fazia, não tinha como ir, não tinha ninguém estaria lá para te atender. Ninguém. Então você foi obrigado a parar. Quando você foi obrigado a parar, o nosso cérebro também recebeu uma mensagem de emergência. Para. Para. Você não tem nada para pensar. Aliás, você vai ter muito para sentir e pouco para pensar. Então, o que aconteceu? A gente entrou em contato com as emoções do outro, com as nossas emoções. A gente descobriu que a gente não era solidário, que a gente não abraçava ninguém, senão aí socialmente um beijinho aqui, um beijinho ali. E a gente começou a perceber os problemas de dentro da casa. O que acontece na família, que nem isso você prestava atenção mais. É, verdade. Nem na hora da família, na hora da mãe, na hora do pai, porque existia antigamente, pelo menos quando eu era mocinha, tinha a hora de você sentar com seu pai, sentar com a sua mãe. Eu me lembro, meu pai me colocava sentada no colo dele, me ensinava a cantar, me ensinava a falar palavras em inglês, me ensinava um monte de coisa. Era a hora do pai, né? É verdade. Eu sabia que às 6:30 meu pai chegava, eu ia aprender palavras em inglês, eu ia aprender músicas antigas, eu ia aprender sobre a cultura de onde ele morava. Faziam as refeições juntos. Fazíamos as refeições juntas. Eu me lembro de um fato que marcou demais a minha vida. Foi num dia que meu pai chegou, minha mãe tinha feito o jantar, mas a gente estava com a luz cortada. Então, eu falei, nossa, mas a gente vai... Aí meu pai falou assim, não tem importância, o importante está sobre a mesa, que é o alimento. É isso. Então, isso tudo, veja como marca na gente. Não tinha a luz, mas tinha o alimento, tinha meu pai, tinha a minha mãe. A companhia um do outro, a família. Exato, o núcleo mais importante da vida de todo mundo. E hoje todo mundo teve que olhar para esta família, nessa correria do dia a dia, todo mundo teve que puxar o breque de mão e falar assim, opa, tem alguém aqui. Tem alguém, onde é que eu estou, o que é que eu estou fazendo, como é que é ficar com meu filho, com meu marido o dia inteiro. Agora, se de um lado isso nos despertou bons sentimentos, boas emoções, alguma coisa boa que a gente pode corrigir, acontece de tudo. Mas despertou também muita coisa desagradável. Sim. Teve gente que não teve paciência. Porque existe aí o lado emocional que se as pessoas não estiverem preparadas, a gente não estava. E a gente não estava. Ninguém se preparou para parar em casa. Ninguém se preparou. O homem, o gênero masculino, normalmente ele já não é muito preparado emocionalmente, porque a nossa cultura é assim. O homem, ele é preparado para ir para a rua, para disputar, para lutar, para ser o provedor. Embora a gente esteja numa sociedade hoje menos patriarcal, mas a verdade é essa, o homem tem uma educação diferente da mulher. Sim. A mulher tem mais paciência, tem mais a casa, é mais caseira, é mais, olha as necessidades da família, ela não é a provedora total, embora também seja hoje em dia, mas ela divide muito estas coisas que o homem não foi acostumado a dividir. Então ele já tem um problema cultural quanto a admitir as suas emoções e a experimentá-las e analisá-las. Ele já tem um problema, uma dificuldade. Não está habituado a isso. Exatamente. Agora, quando ele tem que olhar para essas emoções e quando ele também é questionado as emoções, aí ele pode ou entrar em pane ou entrar no sentir. Ou entrar em vícios. Porque se você já tinha um problema, quem fumava e não fumava em casa, fumava lá fora, fumava no caminho, quem bebia passava no barzinho, tomava a sua coisinha. Agora não, agora é tudo em casa. E fuma em casa. E bebe em casa. E bebe em casa.
E aí, o estresse junto com o álcool é uma soma muito complicada, muito perigosa. Né? Porque ele quer driblar esse sentimento negativo dele, aí ele toma alguma coisinha. Tanto que você pode confirmar por aí que aumentou o número de droga e de álcool. A venda de bebidas, a gente chegou a verificar isso, aumentou assim extraordinariamente. Aumentou. Por quê? Porque as pessoas querem driblar, querem fazer com que aquela emoção fique lá guardadinha. Não, vou tomar um whiskinho assim, eu não penso nisso, eu relaxo. Mas, eu relaxo. Thaís, Então ele fica mal antes, porque antes de beber ele já bebeu porque ele não estava bem. Ao beber ele fica ruim depois que ele bebeu também, porque acabou o álcool, o efeito do álcool, acabou a sensação de relaxamento, porque é a emoção que está implicando, é a emoção que está gritando ali. E a mulher, por sua vez, às vezes também estressada, perde um pouco da paciência. Porque ela tem outras ocupações e ela não quer ficar olhando para aquela bebida, para aquele cigarro. Exatamente. Então, ela também se estressa. E para aquele homem, né? E para aquele homem. E aquele homem que, às vezes, não é o parceiro. Às vezes, ele é bem diferente disso. Às vezes, ele é um agressor, que também aumentou na pandemia. É isso que eu ia te perguntar, porque junto a tudo isso, com mais pessoas dentro de casa, se a pessoa mora sozinha, ela está sozinha. Mas ela também tem as suas emoções que ela vai extravasar em algum lugar. Exatamente. Se é um casal, se vivem juntos, a violência acaba sendo mais constante, né? Se houver, né? Se houver a agressão, inclusive a de fala também, e não só a física. Exatamente. A oral, né, também. É porque a gente tem fases de agressão, né? Fases? Fases. A violência contra a mulher ou a violência familiar, porque são compartimentos separados. Tá. A violência doméstica contra a mulher existe e a violência contra a família. Por quê? Porque nós temos ali os filhos também. Nós temos o cachorrinho, nós temos o marido, nós temos a mulher, eventualmente algum agregado da família. Então, quando uma pessoa se torna agressiva, seja por conta do álcool, ou seja porque ele, lá no íntimo, já tinha um pezinho na agressividade, ele não está agredindo só a mulher, só uma pessoa. Os filhos estão assistindo. Os filhos estão vendo. E eu fico muito preocupada, Samira, o que vai ser dessa geração de crianças da pandemia. Porque se a violência aumentou, se o consumo de álcool aumentou, se as coisas são difíceis, porque veja, esse homem que é o provedor, ou que assim se sente, ou que assim foi ensinado para viver como provedor, ele deve estar frustradíssimo também, porque muitos foram desempregados, muitos perderam a chance de trabalhar como autônomos, não é? Ou foram mandados embora, ou não estão vendendo nada, quanta coisa fechou, não é? Sim, então, olha, a gente está vivendo um período tão atípico, tão inesperado, tão inédito para a gente, que eu acho que ninguém de nós, ainda que o nosso cérebro recebeu a ordem, se vira. E está se virando. Tá. Está se virando, porque ele é fantástico, né? Ele é fantástico. Se ele cismar de virar tudo de ponta cabeça, em termos de emoção, é como dizem os neurologistas, se ele cismar, ele acaba com a cena. O nosso sistema emocional acaba com a cena. Porque a gente não pode racionalizar isso. Tudo é movimentado pelas nossas emoções? Juntamente com a nossa razão. Só que, se você tiver 40 mil impulsos da razão, você tem 40 milhões de impulsos por segundo do cérebro, das emoções. Também.
das emoções. Uhum. Então perceba, é aí que acontece aquilo que fala, pô, eu não, desculpa, quando eu vi já tinha ido. É aquela coisa impulsiva, aquela coisa que vem que você não controla, essa é emocional. Uhum. A razão demora muito para pensar, ela demora muito para decidir. Então é por isso que as coisas acontecem, porque elas acontecem na emoção muito mais do que na razão. A emoção, ela vai na frente da razão. Muito. Fala assim, você está demorando muito para resolver, eu já vou resolver. Eu já tô aqui. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, se você, num momento de dificuldade familiar, como a gente sabe que deve... Nossa, Samira, eu fico pensando nos aglomerados de pessoas, nessas favelas, nessas comunidades. A gente mora ou sozinho ou com pouca gente, tem a geladeira cheia, né? É fácil falar fica em casa, né? Fica em casa. Como? Com a conta subindo... com a geladeira descendo, né? O estoque descendo. E então, nós, especialistas emocionais, fomos muito procurados neste período de pandemia. Como você falou. O que está acontecendo, Thaís? Está acontecendo que as pessoas perceberam que eles são muito mais emocionais do que racionais. E eles não estão administrando bem isso? Não sabem administrar. Samira, o que aconteceu com a gente, mesmo com quem é preparado emocionalmente, já é um susto. Entendi. E para quem não estava preparado? Imagine você, uma família de vulneráveis, de pessoas de pouca renda, vivendo numa casa em 5, 6 pessoas. Sua cabeça vá além da dor que eles efetivamente sentiram. Pois é. E às vezes a gente fica de fora sem saber o que fazer, né? E a gente sabe que existem organizações que atuam junto a essas pessoas. Sim. E aí a gente pode falar que a solidariedade aumentou exatamente por este sentido? Olha, eu outro dia fiz um vídeo sobre solidariedade. A solidariedade, ela nasceu na Revolução Francesa, mas ela não nasceu como solidariedade, ela nasceu como fraternidade. Nos pilares da Revolução Francesa, a gente tinha igualdade, liberdade e fraternidade, não era isso? Isso. A fraternidade veio se desenvolvendo e alguém sempre lutou contra. Não, fraterno a gente tem que ser espontaneamente, não pode ser um princípio de revolução, não pode constar como nesse tripé da liberdade, fraternidade, igualdade. Igualdade virou princípio. Sim. A gente tem aí o princípio isonômico. Virou o princípio da igualdade. E a liberdade é defendida como o bem supremo do ser humano. Já a fraternidade, ela foi se desenvolvendo com as pessoas, com os grupos, dizendo assim, não, só é fraterno, só é solidário quem pode, quem quer. Isso é problema do Estado. Então ela virou uma responsabilidade do Estado e não uma motivação pessoal. Ela não é, por isso que ela não é constante. Então, o que acontece com a solidariedade? Ela espera a desgraça chegar para ela ajudar. Para ela se movimentar, para ela sair da zona de conforto. Entendi, é verdade, né? E eu, nesses vídeos, eu falei, gente, se todos fôssemos solidários no dia a dia, então vamos lá. Você levanta e vê lá que Mariana rompeu a barreira de Mariana. Aí você tem um susto com aquelas imagens. Poxa, mas está mais que provado que muito antes eles sabiam que tinham que ter cuidado com aquilo. E aí não tiveram. E aí a barreira rompeu. A gente sabe que a floresta está sendo queimada e que as gerações que vêm aí vão sofrer com a ausência de muita coisa, de muito bioma, de muito solo, de muita coisa, de muita árvore, é verdade, de muitos animais.
de muita flora, fauna e tudo isso. Então, a gente sabe, mas o que vem na frente? O interesse econômico. E isso é muito triste, né? Porque Isso a gente só é solidário, acaba sendo, né, solidário quando a gente vê que uma barreira desmoronou. Você entendeu? Então, eu escrevi esses dias, eu falei, gente, por que a gente tem que esperar a desgraça para ser solidário? Você acha que a gente não vai aprender, Samira? Temos que aprender. Thaís, eu vou para o intervalo comercial. É rapidinho, a gente vai e volta para continuar esse assunto, esse bate-papo gostoso nessa tarde. Muito obrigada. Até daqui a pouquinho. Já. Até. Estamos apresentando programa Mundial e Você, com Samira Chaine. A rádio que toca a sua vida. 95,7 Vibe Mundial FM. Estamos apresentando programa Mundial e Você, com Samira Chaine. Estamos de volta, Mundial e Você. Hoje tô aqui num horário mais amplo, extraordinário. Estou conversando com a Thaís Helena Costa. Ela está por telefone. Olá, Thaís. Oi, voltamos? Voltamos, estamos aqui de volta. Thaís, antes da gente emendar já no assunto, você está nas redes sociais? É por lá que as pessoas te encontram? Sim, sempre como Thaís Helena Costa. Thaís com TH, viu, gente? Thaís com TH, Helena com H. No Instagram, me parece que tem um ponto, né? ThaísHelena.costa. Mas quando você procura por Thaís Helena Costa, você me acha. Já acha, né? É isso aí. Thaís Helena Costa, minha entrevistada de hoje. Ela é uma especialista emocional, é assim que ela se autodenomina, né? Especialista também em coaching e PNL, né, Thaís? Você trabalha com essas técnicas. Eu fiz todo o curso de coach. Antigamente, o coach, o coaching, né? Que é o processo, né? Ele teve uma época assim de ouro, não é? Hoje ele está no mesmo parâmetro dos especialistas emocionais. Então, programadores de neurolinguística, coaching e coaches. O coaching é o processo. Isso. E especialistas emocionais hoje são praticamente um grupo de pessoas que lidam com o comportamento humano. É isso aí. A gente terminou o outro bloco falando sobre solidariedade. Sim. E o que a gente mais quer é que quem foi tocado pela solidariedade, né, Thaís, faça o possível para se manter solidário. Eu espero, porque não sei, eu tive a impressão de que as empresas podem fazer muito mais, sempre, regularmente. Por quê? Uma empresa só chega a ter um patrimônio moral, um patrimônio financeiro, um patrimônio de empreendedorismo, porque ela tem uma sociedade que a patrocina. Sim. Não é? Ela fornece algo para a sociedade, ou um serviço, ou um bem. Então ela deve isso para a sociedade. Não é só através dos impostos, que aliás não são todas que pagam, muitas delas se omitem, não é? E grandes empresas, às vezes, grandes riquezas se omitem, e os impostos servem para que a pessoa contribua, que é a tal da responsabilidade social e que acaba voltado à solidariedade que o Estado tem com a sociedade. Como é que o Estado arca com os seus problemas, com as suas despesas, com o cuidado com os seus cidadãos? Através dos impostos. É verdade. Através dos impostos. E através de ações que beneficiam a sociedade. Sim. Tem Agora, os impostos precisa, de acordo com o seu trabalho, né? Verdade, mas você percebeu que essa participação a mais, esse plus na participação que as empresas deram,
quanto foi importante na ajuda ao controle da pandemia. E empresas de todas as categorias, né, colaboraram. Todas, indivíduos singularmente, empresas, grupos, solidários. E eu disse num vídeo, eu falei, por favor, eu não quero acreditar, não quero supor, não quero ter a comprovação de que vocês fizeram isso para agregar alguma coisa ao patrimônio social da empresa. Uhum. Vamos fazer sempre, porque não estamos fazendo para nós, Samira, estamos fazendo para o futuro, para o país, para a sociedade, para as crianças. Demonstrou ser possível, né? É possível. Se todos tivermos um pouquinho a mais de impulso na hora de fazer e de contribuir, quanto esse país pode melhorar? Cada um fazendo a tua parte. Amando o próximo, né? Não é amando o próximo, sabendo que não adianta nada. Essa pandemia, no meu modo de ver, Samira, ela mostrou para você o espelho é o outro. O espelho meu espelho aqui é você. Porque se você não tivesse bem, eu não estaria te dando a entrevista. É isso aí. Então, o meu espelho hoje é você. O meu espelho hoje é o pessoal que está aqui comigo. É aquele pessoal com quem eu transaciono, com quem eu lido. Então, o espelho meu é o outro. E é esse outro que a gente tem que puxar para cima. Para todo mundo ficar bem. Se nós quisermos ter uma sociedade justa, um país melhor, nós vamos ter que puxar quem está abaixo de nós para cima um pouquinho. Porque a desigualdade mexe muito com as pessoas, só que muita gente faz vista grossa. Outra coisa que foi mostrado na pandemia, né, Samira? A desigualdade, que abismo imenso. Muito, muito. Que abismo imenso, que vergonha. As nossas entranhas, as entranhas da sociedade, feias, as nossas feridas, ficaram aí, à mostra. Elas foram expostas de uma maneira cruel, porque você via nos Estados Unidos, na Itália, o governo se manifestando, o dinheiro chegando onde tinha que chegar, e a nossa situação. Como ficamos, né? Então, a gente falou aqui também, a gente falou de conflitos familiares, né? Sim. As situações dentro de casa, a gente está falando aqui da solidariedade, ou seja, todas as formas que a gente está aqui conversando, todos os assuntos de comportamento, querem dizer eu, você e o outro. Exato. Você percebeu a inter-relação do ser humano. Exatamente. Não há ninguém que possa viver sozinho. E a gente discute tudo. A gente discute, por exemplo, teve o caso, a gente até conversou um pouco sobre isso antes, da garota de 10 anos que teve que fazer o aborto. Nossa. Né? É um caso também de violência doméstica. A gente falou aqui da mulher, a gente falou do marido, a gente falou do homem que bebe, que a mulher também, né, que bebe, que também vicia. Mas tem essas crianças dentro de casa. Essas crianças, Samira, elas vão... Outro dia, também num vídeo, eu me preocupei e externei a minha preocupação, dizendo, quando as escolas reabrirem, nós não vamos poder olhar só para os cuidados contra a pandemia. Nós vamos ter que olhar para os cuidados emocionais. Essa criança que ficou em casa, em que casa ela ficou? Como é que ela viveu esses meses próximos de pai e de mãe? Então, vamos lá. Muitas viveram razoavelmente bem. A gente sabe que 10% da nossa população vive bem. E 1% vive maravilhosamente. E o resto? E o resto é o resto. Sobrevive. Sobrevive. Né? Resiste. Não é? Então, se resiste, se sobrevive, eles estão em aglomerados. E a gente estava falando o que é a violência, especialmente, não é só no aglomerado, não é só na classe baixa, na classe mais vulnerável. Acontece em todos os setores socioeconômicos, mas muito mais nos mais vulneráveis. Porque eles têm mais condições propícias
a este sofrimento, a ter dificuldades, a geladeira vazia, a criança não tem onde ficar. Quem disse que criança tem computador, que vai acionar a escola pela internet? Mentira! Pois é, na verdade, muitas crianças estão realmente fora da escola. Fora. Estão sem a aula. Ô, Samira, quando tem aula, não tem computador em todas as escolas? Aham. E são essas crianças que querem voltar para a escola, né? São essas crianças que vão comer na escola, Samira. Sim. Elas vão lanchar, elas vão almoçar. Então, elas podem estar muito debilitadas, elas podem ter visto muita coisa errada, elas podem ter visto agressões, elas podem ter sofrido agressões. Porque é onde acontece a maior parte de violação ou de violentação, de abuso à criança. É na própria família. É verdade. Aqui tem uma pessoa dizendo assim no nosso Facebook que o governo é o primeiro a semear injustiça. Não é? Né? Acaba semeando a injustiça, mas a gente também tem que lembrar, como você falou dos impostos lá no comecinho do programa, sim, quando eu pago o imposto, eu sei que também eu estou pagando a merenda dessa criança. Tá, é claro. E aí, assim, a gente tem que ter a medida exata. Tudo está no equilíbrio, né, Samira? Sim. Tudo está no equilíbrio. As minhas emoções e a minha razão têm que estar equilibrados. Ambos têm que estar equilibrados a ponto de eu saber, eu preciso e eu quero pagar impostos. Eu não quero ser roubada. Mas na medida em que o povo perceber, ter aquela cidadania, se o nosso país fosse um país onde se ensinasse cidadania, solidariedade, a gente teria 40% a solução dos nossos problemas. É verdade. E os impostos seriam mais baratos, porque seria um outro país. Todo mundo pagaria. Seria outro país, Seria né? outro país, não fugiria para paraísos fiscais. Sim. Não é? Então falta muito. Falta muito em termos de educação, em termos de dignidade humana, em termos de respeito ao outro, em termos mesmo de autoridade exemplar, de autoridade dando um exemplo, dizendo, não, a gente pode e a gente vai ser um país, né? Porque, por enquanto, a gente está tateando. Eu assisto aquela novela Novo Mundo, eu falo, gente, não melhorou nada. É verdade. Não melhorou nada, a gente está roubando, vendo que estão roubando, as pessoas querem virar político para se darem bem, é isso. Exatamente, acaba mostrando pra gente o porquê a pessoa quer ser política, né? O que está por trás, mostra pra gente da onde vieram os impostos, como eles avaliam isso, olhando para o povo. Já devendo impostos naquela época uma fortuna, porque era rico por quê? Porque não pagava imposto. Exatamente, então, exatamente. É desilusivo quando você começa a analisar historicamente. Mas, por outro lado, é muito bom trabalhar com o seu trabalho, porque eu consigo falar para o outro, acorda, você pode, você muda tudo com o seu comportamento. Eu ia te perguntar isso, quais são os requisitos para você, para que a gente possa viver bem? E hoje em dia a gente viu que não é só viver conosco, né? Não. É viver eu comigo, eu com o outro também. É, sair de mim para viver o nós, né? Isso Sai aí. do eu para viver o nós. Aquela coisa, né? Não vamos ser egoísta totalmente, mas também não vamos não ser solidários totalmente, né? Ser solidários totalmente. Equilíbrio. Vamos olhar para os dois lados. Equilíbrio, porque o que é o egoísmo, né? O egoísmo é a necessidade de você cuidar. O que acontece quando você está no avião, em emergência? Me cuido. Cuida primeiro de você, depois você pega o outro. O estado do alerta, né? O estado de alerta. Então, é isso. Se eu não estiver bem, se eu não gostar de mim, se eu não fizer por mim, eu não posso fazer por mais ninguém. E eu estando bem, eu cuido de todo mundo da minha família. Eu cuido de mais gente. E estendo para fora. Eu sendo solidária, eu posso ser solidária na medida da minha possibilidade,
sem me prejudicar. Eu não Aham. posso ser egoísta, mas eu também não posso me prejudicar. Todos... Bom, então você me perguntou quais os requisitos do viver bem. Isso. Os requisitos do viver bem, primeiro, você tem que se conhecer. Você é obrigada, a pandemia mostrou isso. Para um pouco. Eu inclusive estou aqui pensando numa outra coisa, o próprio agressor, ele também tem que ser cuidado. Sim. Quando a gente começa, Samira, a fazer um tratamento emocional com alguém, a gente puxa um fio da infância dele. Porque já tem alguma coisa lá A atrás. gente, exatamente, a gente sabe onde começou. Ele não nasceu agressor. Eu vejo aonde começou, eu consigo sentir aonde está o problema. E que o homem não cuida, não procura médico, não confessa, não chora, não pede ajuda. A mulher pede, mas você sabe quanto tempo demora? Ela pede ajuda depois de 5 a 10 anos que ela está sofrendo uma agressão. E ela tá lá, ela acha que aquele homem vai mudar. Ela acha, porque ela acredita que ela é o esteio da família, que ela tem amor para dar para ele, aquele é o amor da vida dela, eu vou mudar ele. A mulher que sofre agressão, quando o marido consegue ressignificar a própria vida, ressignificar os fatos, ela estranha, porque ela estava acostumada com aquela agressividade dele. Mas você tem que cuidar dos dois. Na verdade, você tem que cuidar de toda a família. É um sistema, né? Como diz até na constelação. É um sistema familiar, exatamente. Então, eu soube aqui de um município aqui em São Paulo, eu conversei com a doutora Renata Krupp, que é delegada da mulher em Diadema. E eles têm, a Renata Krupp, a doutora Renata, ela está fazendo um processo, um projeto, e que ela já colocou em experiência de 600 homens que foram cuidados, apenas 18 não ressignificaram, mas também não voltaram a agredir. Mas que estatística boa! Maravilhosa. Eu falei para ela, doutora Renata, é muito baixo. Agora, veja, ela precisa lutar para conseguir agora voltar com esse processo, porque veio a pandemia e esse processo foi interrompido. Ela estava com ele há 5 anos. Mas vai voltar. Vai voltar, tem que voltar. Tem que voltar. E quase para a gente terminar, então, mais um pouquinho, tem um outro que a gente falou de criança, a gente falou de mulheres e homens, e tem também os idosos, né? As pessoas da terceira idade. Eles também sofrem violência? Sofrem. Quando a gente falou da menina, né? Foi. A menina, ela vai ter que ser absolutamente cuidada. Sim. Absolutamente cuidada. Essa menina, há um trauma aí. Essa menina, como os outros que eu falei para você, essa geração da pandemia que viu agressões, esta é uma geração que vai precisar, eu comecei a falar, precisa chegar na escola e ter uma recepção, um acolhimento diferente, né? Precisa que a escola esteja preparada para acolher, e os idosos também sofrem. Ou sofrem agressão econômica, o filho tira tudo. E se não tirar, eles apanham. É muito sério isso. Aquela pensão que eles ajudam, eles não ajudam. Eles têm elas tirada deles. Às vezes. Tem quem ajude. Sim. Mas tem muitos que a pensão é subtraída deles. Mas o importante é que a gente tem profissionais de alta qualidade que podem auxiliar a essas pessoas, tanto na rede de educação, como na rede de saúde, como no particular, não é verdade? Vocês, as mulheres, ou quem estiver sofrendo algum tipo de agressão, tem os CREAS, tem Sim. a Casa da Mulher, tem um monte de aparato Exatamente. pronto para acolher e para... Aliás, não precisa nem ficar na casa, mas ela vai ter o aparato psicológico, o apoio emocional que ela precisa nessas casas. Sim, e é momento, né, Thaís, da gente também olhar para essas situações e analisar o que eu posso fazer também para colaborar. Exato.
Então, a gente estava falando, e eu quero deixar aqui, os requisitos para você viver bem. Tem que ser rapidinho, porque falta só um minuto. Autoconhecimento, exercício físico e amor, coração generoso, na medida certa. É isso aí. É o que nós precisamos, né, Thaís? Eu acho que sim. Daqui para frente. Eu conversaria com você horas e horas, adoro. Com certeza. E aqui já está terminando, porque daqui a pouco vem outro comunicador para fazer o nosso programa aqui, para continuar na vibe mundial. Mas já fica o convite para que você volte, né, aqui ao vivo mesmo, no estúdio, para que a gente converse mais um pouquinho e traga outros temas. Porque a gente falou, sabe do que, gente? Para quem não ouviu o programa por inteiro, de sociedade, da nossa vida em sociedade. Cidadania, né? Cidadania, é isso mesmo. Thaís, uma mensagem rapidinho para o nosso ouvinte. Uma mensagem. Olha, nós todos podemos ser aquilo que quisermos, desde que nos conheçamos, desde que a gente pare, reflita, fala o que eu quero, quem sou eu, o que é que eu posso fazer e o que é que eu não devo fazer. Aí você vai viver bem e o outro vai também. É consequência. É isso aí. Obrigada, minha amiga. Um olhar total. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz de conversar com você. Estarei às ordens sempre que precisar. Sucesso para você, sucesso para o programa, sucesso para o Mundial. Obrigada para você também, muito sucesso. E vamos aproveitar toda essa fala de hoje para cada um olhar para dentro de si, para ir para esse sentir que você começou falando logo no comecinho do programa. Sim, Samira, é isso mesmo. Obrigada. A vida tem o tamanho desse instante. É isso aí. Viver. Um beijo, viu? Um beijo, querida. Obrigada. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau, querida. Obrigada, gente. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto em minutinhos. Tem Jornal da Boa Notícia. Conversei com a Thaís Helena Costa. Você a encontra nas redes sociais com esse mesmo nome, Thaís com TH, Thaís Helena Costa, Facebook, Instagram, o YouTube também, para que você conheça mais esse trabalho e do que a gente conversou aqui hoje. Um grande beijo, até daqui a pouquinho. Você acaba de ouvir Programa Mundial e